cidade de muitas oportunidades. Quando eu cheguei em Toritama, eu vim assim só com a bagagem, né? Conhecimento, vontade de vencer na vida, trabalhar sem emprego certo, né? Vim como acredita a maioria vem. Não saia da sintonia. Bom dia, Toritama. Estamos começando mais uma programação feita especialmente para você. Você que nos escuta no seu trabalho, nas lavanderias, nos aprontamentos e fabricos, nosso muito obrigado. E vamos à programação. O que me trouxe a Toritama foi oportunidade, sabe? Eu via muito falar dessa cidade, que era uma cidade que era uma conquista, né? Uma cidade que valeria a pena, que dava oportunidade e dá oportunidade. E foi aonde que eu fiquei interessado e onde eu tive a oportunidade da minha vida, que foi aonde que até hoje eu sou toritamense. Quando nós chegamos aqui em Toritama, viemos, posso dizer, no ditado popular, com a cara e a coragem, né? Em busca de objetivos, de novos objetivos, de conquistar algo. Se você vier para Toritama por vontade própria, para sair batendo na porta de cada empresa para arrumar emprego, é bem mais difícil do que você já ser indicado por alguém. E quando eu cheguei em Toritama, eu vinha só com um colchão fino e uma mochila nas costas, né? Sem conhecer ninguém, sem praticamente nada, só com a minha roupa e o colchão. Eu vi uma placa de um anúncio que dizia assim: precisa-se de costureiro com experiência. Sem saber de nada, eu vi aquela empresa enorme e cheguei dizendo: nossa, que empresa grande, eu quero esse trabalho. Aqui na cidade de Toritama eu passei 4 anos como doméstica. Cuidava da casa das pessoas, né? E cuidava também dos filhos delas. Também fazia faxina. O que aparecia a gente estava fazendo. Assim, como eu estava disposto a trabalhar, não, eu fico, o que aparecer eu pego. Daí apareceu uma outra oportunidade, que foi trabalhar de motorista, em uma lavanderia. E cheguei lá, me sentei na máquina e nunca tinha sentado para fazer aquele serviço. E daí então eu olhei e disse: eu vou fazer e vou conseguir. E quando eu errava, eu escondia, porque não podia errar, porque eu precisava do emprego, né? E daí, quando eu fazia o certo, aí ela botava em um lugar, ela olhava e disse: muito bem, Sandro, tá de parabéns. E dali, quando ele chegava os errados, eu desmanchava e tentava fazer de novo. Eu não desistia. Eu era uma pessoa que eu gostava de oportunidade, né? Vendi lanche, e daí, vendendo lanche, eu coloquei até um nome, Stop Lanche, que foi um sucesso na época, né? Trabalhei, ganhei um bom dinheiro, né? Na área do comércio. E depois eu coloquei um nome chamado Facção. Facção era um trabalho que era um trabalho seu, né? Um próprio negócio seu, na mesma área de costura, trabalhando nesse ramo da confecção, de ser dono do seu próprio negócio. Daquela vontade de querer algo, né? Crescer, aí eu comecei a olhar para o setor têxtil com outro olhar, de começar a fabricar umas peças. Aí eu, quando fui para Campeche passar o final de ano lá, conversando com meu sogro, comentando com ele sobre fabricar. Aí ele disse: rapaz, essa ideia é boa. Tu acha que quanto mais ou menos precisa para começar a fabricar umas peças? Eu disse: irmão, a gente chama ele de irmão Amaro, mas o nome dele é Amaro. Uns R$2.000. Falei: tá certo. Aí começou ali, passou o final de ano, Natal e tal, na vinda, ele foi me deu esses R$2.000. No começo tudo muito difícil, né? Para você vir para feira,
para você conseguir pessoas, mão de obra para cortar os tecidos. Na época, você sem automóvel, pensava que dependia de mototáxi, chegava num corte de pano, com um rolinho de pano em cima de uma garupa de uma moto, para cortar na segunda, quando terminava a feira. Quando eles vinham entregar, era numa sexta, você querendo aquilo já cortado numa terça, para colocar na facção, né, na costura. E a gente ficava decepcionado. O medo de não conseguir, o medo de não conseguir habitar em Toritama. Via muitos amigos, quando eu conheci, né, indo para suas cidades, bateu medo de dizer assim, vou voltar para minha cidade. Bom, a minha esposa, a Elaine, ela é muito guerreira. Foi um pilar, né, de sustentação também. Porque assim, passamos várias noites de sono, trabalhando para produzir. Porque no começo de tudo, eu e ela, né, ela que me ajudava a infestar, ela que me ajudava a aprontar, ela que me ajudava a fazer toda a parte de acabamento. Eu ficava buscando possibilidades para aumentar a renda com mão de obra extra fora do meu trabalho de motorista. Aí eu comecei a fazer essas peças através dos R$2.000 que o meu sogro me deu. Comecei a me focar também nisso, no trabalho na lavanderia, nessa fabricação dessas peças, que era pouco, a cada 15 dias fazia um pouco. Comecei a fazer brilho. Brilho são os strass que se usa muito em estamparia de malhas, a gente usava muito na época para jeans. Foi aonde começou a fluir também uma boa renda, né? Mas já estava iniciado no jeans. A gente vinha para feira, eu morava lá num local chamado Pão Buraco Quente. Eu subia toda segunda-feira para feira. Na época eu tinha uma mala de viagem, que essa mala eu viajei com ela pro Rio. Aí eu retornei com ela pra cá. Essa mala ainda existe, tá com a minha irmã. Eu vinha de casa pra feira, puxando essa mala com algumas peças dentro e outras sacolas na mão para vir para essa feira. Aqui no Parque em Toritama, Parque das Feiras. Toda segunda-feira fazia esse trajeto a pé. Daí ganhei meu primeiro carro de mão. Meu cunhado me deu, ele tinha um Miaeiro, e a gente comentando que estava essa dificuldade para encontrar um mototáxi para levar nossa mercadoria de madrugada. Aí, se eu conseguisse dinheiro para comprar um carro de mão, ficaria até mais fácil. Aí, Vitor, meu cunhado na época era criança ainda. Aí depois ele foi comentou, você tem aqui algumas moedas do Miaeiro, será que daria, naquela inocência de criança, daria para você comprar um carro de mão? Você já ajuda. Aí acabou trazendo essas moedas, juntamos na época, compramos esse carro de mão, R$140. Quando chegamos aqui na cidade de Toritama, não tínhamos condições de pagar um aluguel. Mas, quando começamos a trabalhar, a gente começou a se organizar, né? Para poder ter aquela quantia de poder alugar um lugar para ficar. Mas não foi fácil. Quando chegamos aqui, nós tínhamos apenas uma quantia muito pouca que mal dava para a gente fazer uma feira. Daí chegou um momento que a gente disse, pronto, tá aqui. Hoje eu já tenho o dinheiro do aluguel. Eu fiz amizades, amigos, e as pessoas me diziam assim, olha, por que tu não procura estudar, voltar a estudar, para tu poder um dia fazer uma faculdade? E eu não tinha concluído o ensino médio na época. E naquela época eu estudei, naquela época era um programa chamado Travessias. A gente concluía com um tempo mais rápido, que era para as pessoas que tinham perdido muito tempo, né? Fora da sala de aula. E ali eu consegui concluir para depois eu prestar o vestibular. E como eu consegui, aí eu fui começar a pedagogia. Nessa época eu já estava trabalhando como contratada na rede pública, só que como auxiliar de serviços gerais. E chegou uma parte da minha vida de onde eu trabalhando, né, numa certa empresa e por certa não tinha experiência e ser da minha família muito humilde, eu precisava daquele emprego. E ali foi muito humilhante na vida da gente. A gente muitas das vezes tem que passar por isso para uma conquista, sabe? A dona chegou até mim uma certa vez e ela disse, Sandro, levante da máquina,
vá limpar o salão, porque você não dá para trabalhar. E ali eu fiquei, frustrado, eu fiquei decepcionado, mas eu sabia que já era Deus trabalhando ali. Eu me levantei, fui limpar o salão. Quando eu limpei todo o salão, era enorme, e minhas lágrimas começavam a derramar, a chorar, sabe? E o povo começava a rir de mim, sabe? Mas algo dentro de mim eu dizia, a minha oportunidade vai chegar. A dificuldade ela é muito importante na nossa vida porque a gente acaba se superando, vencendo essas barreiras. Então a gente vê que a gente consegue um pouquinho mais diante. Mostrei para o cliente uma peça, até lembrou de short curto, na época de carnaval. Fiz uma peça piloto, ficou lavado bonito, tudo perfeito. E a costura saiu boa, nessa época saiu boa, mas o lavado não saiu. Não mandei a mercadoria, tirei outras fotos e mandei para ele. Ele negou, isso eu não vou querer. A gente começa a analisar várias situações e oportunidade. Aí foi aonde a minha vendedora de Santa Cruz na época, ela vendia só saias, não vendia shorts. Coloquei algo a mais nessas peças, nos strass, dei uma arrumada e mandei essas fotos. Foi aonde essas peças acabou sendo vendidas. Como ela só vendia saias, foi aonde eu consegui inserir o short. Fui passando os momentos nessa cidade, adquirindo experiência, e dali Deus me concede a oportunidade de adquirir um terreno, conseguir uma família. Do nada eu vim conseguir ser o que eu sou hoje. Eu amo Toritama. E sempre fui muito acolhida pelas pessoas daqui. Elas são pessoas hospitaleiras. Elas gostam de abraçar, elas gostam de ajudar, elas se preocupam. E em nenhum momento, quando eu cheguei aqui na cidade de Toritama, eu me senti excluída. Mas eu me senti abraçada por Toritama. Foi aqui em Toritama que eu comecei a escrever uma nova história, Foi quando eu consegui concluir a formatura. Foi algo que marcou a minha vida de uma forma muito especial, mas também algo que eu pedia muito. Era um dia poder, sair do aluguel, estar na minha casa própria, e quando eu consegui ali comprar aquele terreno, quando conseguimos ali começar a colocar, assentar, os primeiros tijolos, então isso é muito marcante. Já cansei de chegar temporada de eu passar dormir 2 horas por dia. Em uma madrugada rapidinho para poder ir para a feira. Então mas tem a flexibilidade de você se organizar e depois que passar esse período que é a feira, aí daí você vai ter um tempo que você diz, vamos tirar esse dia ou para descansar ou para sair com os filhos, com a esposa, com a família para algum lugar. Eu hoje eu não me vejo fora de Toritama, porque mesmo que não dê no jeans, mas você tem possibilidade de se encaixar em outra área. Eu acredito que muita gente aqui em Toritama começou do zero, ou talvez até pior do que, sem muitas oportunidades do que eu, e hoje conseguiram chegar num patamar bem confortável. Então, não é difícil, mas também não é fácil. Exige, muita dedicação e renúncia. Toritama, para mim hoje, é gratidão. O desejo do meu coração até os dias de hoje é continuar aqui na cidade de Toritama. E eu gostaria de deixar algo bem registrado, que vocês guardassem para vocês essas palavras que eu vou falar agora. Que nunca pare de sonhar, mas continue sonhando, mas sempre também lutando, em busca de ter e de poder ver acontecer e se realizar novas oportunidades na nossa vida. Porque eu pensava que eu nunca ia chegar onde eu estou agora. Eu achava que eu sempre ia ser aquela pessoa que eu era antes, que não tinha o conhecimento, porque, como falei, faço parte da área da educação, mas também como ser humano, como mãe, como esposa. Me sinto hoje uma mulher guerreira, de hoje poder olhar para trás e ver por onde eu passei e onde eu estou agora. De poder ver que com o conhecimento que eu busquei, hoje eu posso ver
ter novas oportunidades e ver novos sonhos realizados. Então sonhe, continue sonhando.